Hoje a gente vai entrar na terceira semana, né, de atendimento online, digamos, da nossa revisão. Domingo eu mandei para vocês um material que a gente hoje vai falar sobre equação diferencial separável. Foi um material bem curto, né? Na verdade, eu ia colocar. Bom dia, Isis. Eu ia colocar equação diferencial separável e exata junto, no mesmo arquivo, né? Aí eu falei, não, vou deixar exata. Bom dia, Iago. Eu falei, eu vou deixar exatas, equações exatas, para a semana que vem, para a quarta semana. Não sabemos até onde a gente vai com essa estratégia de atendimento online. Então, foi só equação separável, que na verdade é. Lucas, bom dia, Lucas. Que na verdade é bem pequenininho o texto que eu mandei para vocês aí. Todo mundo recebeu o arquivo? Olhou o arquivo? Sim, sim. Então, como de praxe, né, que a gente tem feito, a gente manda o arquivo para vocês com antecedência. Na verdade, como já foi dada essa aula em sala de aula, e talvez alguma coisa não ficou na hora que a gente deu a aula, ficou legal para vocês. Então, gostaria que vocês agora norteassem. Eu vou mostrar aqui o arquivo para vocês, né, para a gente ir acompanhando o arquivo passo a passo, e se tiver alguma dúvida, aí vocês interrompam e me perguntam. A questão dos exercícios que eu deixei também, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dos exercícios também, vocês podem tá interrompendo e perguntando a respeito dos exercícios, tá ok? Beleza. Então, vou mostrar aqui para vocês o arquivo para todo mundo. O arquivo que eu mandei para vocês foi esse aqui. Todo mundo consegue ver? Vou deixar o chat aberto aqui do lado. Se alguém falar, a gente acompanha aqui pelo chat. Então, esse aqui foi o material, né, para hoje, dia 20/5, às 11 horas. A gente falava a respeito de equações separáveis. Todo mundo consegue ver a minha tela aí? Sim, dá pra ver. Conseguimos sim, Val. Não tá com delay não, né? Não? Tá Creio não, que né? não. Por exemplo, tô destacando a palavra substituindo. Foi em tempo real aí? Foi. Foi sim. Ah, Foi então sim. beleza. Então não tem nenhum delay, não. É porque pode ser que eu esteja falando uma coisa e fazendo outra aqui no computador, e aí para vocês vai ficar esquisito, né? Meio desconexo. Então, as equações separáveis, que é o intuito da aula de hoje, essas equações separáveis aqui são equações desse tipo aqui, ou seja, aparece uma função dependendo de y, integração de y em relação a x, porque esse y que aparece aqui, ó, na verdade é uma função que depende de x, então na verdade aqui a gente tem uma composta, e desse lado aqui a gente tem uma função puramente de x. Então a estratégia para resolver esse tipo de equação, muitos autores vai falar que basta você integrar dos dois lados, o que realmente é verdade. Mas por que isso é verdade? Para a gente ver isso, se você definir essa g aqui, ó, que aparece como sendo a derivada do h, então quando você integrar a g, ou seja, quando você integra uma derivada, o que acontece? Vai dar a própria função, que é esse h de y que está aqui, tá vendo? A integral da g. Então, quando você substitui essa expressão aqui, g de y, pela derivada da h, aqui na expressão 1.1, então aqui o que a gente vai ter aqui é a derivada da composta, tá vendo? Ou seja, é a derivada da função h de y de x. Por quê? Você deriva a função h em relação à variável y e depois deriva de dentro, digamos, né? Que seria a y em relação a x. Ok? Aí quando você integra dos dois lados, então a integral em relação a x aqui, integral da derivada vai dar a própria função,
e desse lado aqui fica a integral de f de x. Esse y que aparece aqui dentro da função h, tá vendo? Ela é a solução implícita da equação separável. Tranquilinha até aí? Sim, pessoal? Sim. Iago respondeu aqui que sim. Samuel também falou tranquilo. Matheus também falou. Se vocês utilizaram áudio, Miti, Roberto. Bom dia, Roberto. Se vocês utilizarem o áudio, para mim fica mais tranquilo acompanhar, porque nem sempre eu consigo ver isso aqui em tempo real, tem que ficar minimizando e abrindo de novo. Então, voltando lá. Então, aqui a outra maneira que eu tinha falado para vocês, que basta você integrar em ambos os lados, né? Que você vai ter a integral de g igual à integral de f. Aqui a gente usa o fato que a derivada de y em relação a x pode ser escrito como sendo dy, ok? Aqui tem um exemplo bastante simples, onde eu pego a minha função g de y como sendo 2y, como sendo 2y, como sendo 2y, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Aqui a minha g de y igual a 2y, tá vendo? Então, quando você integra esse 2y, vai dar y ao quadrado, tá vendo? Então, vai ficar um y ao quadrado desse lado de cá. E quando você integra o menos 4x, o menos 4 pode sair para fora, e a integral de x é x ao quadrado sobre 2, ok? A integral de x... Eita, ficou ruim para fazer aqui, desenhando a integral de x... fica ruim de escrever, melhor. Mas esse aqui não, acho que não vai gerar nenhuma dúvida, não. Integral de x, x ao quadrado sobre 2. Então, o 2 vai cancelar com esse 4 que está aqui, né? Então, vai ficar menos 2x ao quadrado. Então, essa é a solução da minha EDO separável. Observe que esse y que aparece aqui, ó, esse é um y de x, ok? E esse y de x ele é dado implicitamente. Nesse caso aqui, se você quiser extrair a raiz quadrada, poderia explicitar esse y, mas nem sempre é possível você explicitar quem é o y. O próximo exemplo é um exemplo que a gente resolveu em sala de aula também. Esse exemplo aqui, a gente vai resolver a derivada igual a 2x menos 1 sobre 3y ao quadrado menos 2, multiplica cruzada que a gente vê que é uma EDO separável, beleza? A gente encontra a solução dada implicitamente aqui, integrando dos dois lados. E aí, a gente pergunta qual é o intervalo máximo da solução, né? Porque a gente lembra que o intervalo máximo de solução é onde a função e a derivada, nesse caso aqui, como é de ordem 1, estão definidas. Então, a gente vai ver que, por exemplo, a função y, né, poderia assumir qualquer valor real, né? O x poderia estar livre aqui para assumir qualquer valor, mas só que na derivada, o que acontece? O y de x não pode ser mais ou menos 1. Por que não pode ser mais ou menos 1? Aqui está faltando igual, né? Esse aqui é y igual mais ou menos 1. 1 igual aqui. Por que não pode? Porque senão zeraria o denominador. A derivada aqui explode quando o y de x, ou seja, os valores de x para quais a imagem vale mais ou menos 1, isso aqui, a derivada explodiria, né? Ou seja, daria divisão por zero. Ficou tranquilo essa parte aqui? Da explicação? Estou presumindo que vocês leram o arquivo, ok? Tranquilo. Tranquilo? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou retirar os valores de x de forma que a imagem desses x seja zero. Cadê? Aqui, ó. A imagem desses x seja zero. Essa aqui é a condição inicial, né? Por que eu vou escolher... Como o y não pode ser mais ou menos 1, então sobrou duas possibilidades. Ou você pega o pessoal que está acima do 1, ou você pega o pessoal que está abaixo do menos 1, ou você pega esse meio, entre menos 1 e 1. Por quê?
as retas constantes, né? Y igual a 1, y de x igual a 1. E y de x igual a menos 1 não pode, ou seja, os valores de x de forma que as imagens seguem esses dois valores, 1 e menos 1, não pode, por causa da derivada vai para mais infinito. Então, por que eu escolhi essa faixa aqui do meio? Por causa da minha condição inicial, está exatamente aqui, nesse intervalo, tá vendo? Ou seja, a imagem de 1 vale 0, e 0 está exatamente entre menos 1 e 1. Então, por isso que eu não peguei maior do que 1 ou menor do que menos 1. Eu peguei exatamente esse meio aqui. Bom, quando você pega y de x igual a menos 1 e substitui aqui, ó, substitui o x por menos 1, ok? E a imagem, não, substitui o x fica como sendo ele mesmo, né? E a imagem desse x valendo menos 1. Então, menos 1 aqui, né? Menos 3 vezes menos 1 aqui. Vamos cair numa equação do segundo grau, né? Em x, que está aqui, escrito aqui, tá vendo? Não possui raiz real, né? Ela não possui solução real. Porque se não possui solução real, então significa que... Tá vendo? Essa equação aqui, desculpa, essa aqui de cima, ela não tem solução real. Se não tem solução real, então o x está livre para ser qualquer coisa. Ou seja, ela não intercepta a reta y de x igual a 1. Agora, se o y de x for menos 1, esse primeiro caso aqui foi para o y igual a 1, ok? Não tem raiz real. Agora, se for menos 1, aí a gente vai ter duas raízes reais, o menos 1 e o 2. Então, significa que quando o x valer menos 1 e quando o x valer 2, então significa que as imagens deles, pela y, vai valer menos 1. Então, se vale menos 1, esses dois camaradinhos aqui, ó, tem que ser retirado do domínio da função. Então, se vou retirar o menos 1 e o 2, então sobrou 3 pedaços da reta, né? Ou seja, o pessoal que vem de menos infinito até o menos 1, o pessoal que está de menos 1 até 2, o meio ali, e depois de 2 até mais infinito. Beleza? Por que eu vou escolher esse intervalo aqui, ó, para ser o meu domínio? O que está perguntando aqui na letra A? Porque a condição inicial, ela está exatamente nesse intervalo de menos 1 a 2. Ok? Ficou claro a letra A? Por que o intervalo máximo de solução é esse? Sim. Beleza. Agora a letra B pergunta quais são os pontos onde a solução tem um máximo local. Então, lembrando lá do cálculo 1, os candidatos a ponto de máximo são o quê? São os zeros da derivada primeira ou os pontos onde essa derivada não existe. Então, Laura. Bom dia, Laura. Então, voltando aqui, bom, para x igual a menos 1 e para x igual a 2, que seria onde a derivada não existe, ou seja, quando a imagem vale menos 1, como eles não estão no domínio, então eles são candidatos a ponto de máximos, né, locais, mas só que a gente não vai analisar eles porque eles não estão no domínio da função. Então, eu vou pegar outra possibilidade, quando a derivada zera. A derivada só zera se o numerador zerar, concorda? Né, o y' aqui só é zero se o numerador for zero. E o numerador ser zero significa o quê? Que o 2x menos 1 tem que ser zero, ou seja, o x tem que ser meio. Bom, agora você faz uma análise aqui usando o teste da derivada primeira. Você observa os valores quando o x é menor do que meio e quando o x é maior do que meio. Se o x for exatamente meio, a gente viu que zera. Então, ele é um candidato de ponto de máximo. Então, para analisar isso aqui, o que a gente faz? Se você pega x menor do que meio, você observa que quando você substitui x menor do que meio aqui nessa expressão, o que acontece? A derivada vai ficar positiva. Se fica positiva, então significa que cresce. Derivada positiva, função crescente. Depois, quando você pega x maior do que meio, a derivada fica negativa, ou seja, a função decresce. Então, esse camarada meio é realmente ponto de máximo. Tranquilo? X menos 1 e 2 são as assíntotas verticais que aparecem aqui, porque na letra C pede para esboçar o gráfico. Então, o que acontece? Eu sei que o y de 0 vale 0, basta você olhar aqui, ó. Imagine se você pegou o y de 0 valendo 0. Então, vai ficar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, então 0 é todo mundo. Então, aí, quando o x vale 0,
o y de 0 também vale 0, beleza? E, na verdade, o y de 0 vale 0, mas vale, como é uma equação cúbica, na verdade, tem mais outras duas raízes que não vamos analisar aqui na situação. Vamos pegar só o 0. Aqui está o meio, que é o ponto de máxima. Ela cresce com x antes do meio, ou seja, ela cresce. Depois ela decresce para x maior do que meio, tá vendo? E observe que esse ponto aqui em destaque, esse 1, 0 aqui, é exatamente o valor inicial. Né? Lembra que o y de 0 valia 1? Então, nós temos isso aqui. Bom, com isso a gente encerra a explicação do material. Tem alguma dúvida que vocês queiram comentar? Ou podemos ir para os exercícios? Ficou tranquilo, pessoal? Ou alguma passagem do material? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo, Valdemiro. Então, ótimo. Esses exercícios, né, do livro do Reginaldo são esses aqui, tá vendo? Observe que esse exercício 3.2 que está aqui, ó, é exatamente o exemplo que eu coloquei lá no material, tá vendo? Aqui tem um PVI para EDO separável, beleza? Aqui pede para mostrar que a equação linear é equivalente à equação separável nesses casos aqui, ó. Então, basta você observar, por exemplo, vamos pegar essa letra C aqui, ó. Se o Q de T for 0, ou seja, se você zerar essa parte aqui, ó, então o que acontece? Você pode passar esse... É que não dá para me escrever aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte. Ver se vocês conseguem enxergar uma outra possibilidade aqui. Esse programa aqui. Ó, você tem y' mais o quê? Mais um... sai da tela aqui. Y' mais P de T vezes Y igual a Q de T, né? Então, mais um P de T vezes Y igual a um Q de T. Bom, então, se eu pego esse caso aqui igual a 0, então, o que sobrou? Vamos fazer desse lado aqui. Sobrou Y' mais P de T igual a Y, né? Y igual a 0, certo? Então, você pode passar esse camarada para o outro lado. Então, você vai ficar com Y' igual a menos P de T Y. Aí você pode dividir Y dos dois lados, não pode? Então, vai ficar Y' sobre Y. E desse lado aqui fica P de T. Tá vendo que é separável? Esse Y' aqui ó, é o dy. Então, você vai ficar com a integral de dy sobre y. E desse lado aqui, você vai ficar com a integral de P de T dt, ou seja, é uma EDO separável, né? Você pode até resolver isso aqui dá um ln, né? Dá um ln de y, mais uma constante que pode passar para o outro lado, e desse lado aqui vai ficar o quê? Vai ficar a integral de p de t, quando te dá a função p de t, você é possível resolver essa integral aqui, mais uma constante, beleza? Aí basta pegar o exponencial dos dois lados, então o y de t é exatamente isso aqui. Vezes e elevado a k, esse e elevado a k você pode chamar de uma outra constante, digamos c. Ficou tranquilo a letra C aí desse exercício? Sim. Sim, tranquilo. Aqui, ó, na letra B, por exemplo, a letra B fala que se o P de T for igual ao Q de T, ó, se o P de T, letra B, né?
Se o P de T for igual ao Q de T, então o que acontece? Dá para colocar em evidência, não dá? Ó, Y', vamos chamar tudo de P, por exemplo. Então vai ficar um P de T. Aqui vai ser um P de T também, né? Então ele vai passar para o outro lado de cá, né? Negativo. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar um Y menos 1, concorda? Igual a zero. Lembrando que isso aqui agora vai ser o quê? Um P de T também. Beleza? Então ele vai passar para o lado de cá menos P de T. Coloca em evidência. Então agora você dá para dividir todo mundo por Y menos 1, não dá? Então Y' dividido por Y menos 1 vai ser igual a quem? Esse pessoal aqui, ó, quando você divide por Y menos 1, aqui vai dar 1. Então esse P de T vai para o outro lado lá, menos P de T. Novamente, basta integrar aqui. Então, você vai ficar com a integral de dy sobre y menos 1 igual a menos a integral de p de t dt. Novamente, aqui um logaritmo, beleza? Resolve igual essa aqui. Precisa resolver ou dá para fazer essa conta aqui? Precisa resolver, pessoal? Ou dá para fazer essa conta? Não precisa não, Valdomiro. Tranquilo. Tranquilo, só tirar o logaritmo dos dois lados. Bom que não gasta tinta, né, vô? Mas não gasta tinta, não. Esse negócio aqui, acho que, pelo menos eu acho que não gasta, não, sei lá. Incrível, incrível. Bom, aqui a letra A também pede para mostrar que se o P de T for A e o Q de T for B, então a letra A, já que a gente está fazendo exercício, né? Como é que faz para limpar esse negócio aqui? Colocar uma nova camada. Eu estou aprendendo a mexer nesse negócio aqui, gente. Se tivesse um apagador, ia ser massa, né, vô? Pronto, apagou aí para vocês? Apagou. Então, beleza. Então, aqui nós temos... nós temos a expressão geral, que é y' mais p de t, y igual a q de t. Aí nós estamos no caso onde se pegar o que mesmo? Esqueci. O p de t igual a A e o q de t igual a B, né? Duas constantes. P de t igual a A. Então, o p de t e o q de t igual a B. Então, substituindo aqui, ó, então vai ficar o quê? Mais AY, né? E aqui igual a B. Vou ver o enunciado lá. É equivalente à equação separável se o P de T for A e o Q de T for B. É isso mesmo. Então, aqui, o que vocês podem fazer? Vocês podem dividir todo mundo por A, concorda? Dividir por A? Não, né? Como é que eu faço para deixar Y do lado de cá e do outro lado talvez só constante, né? Se eu dividir por Y também não vai dar certo. Essa aqui tem que pensar um pouquinho. Depois eu posto ela lá para vocês, tá bom? Ou alguém tem uma ideia para a gente fazer aqui ao vivo? Ideias? Porque se a gente dividir por A, o que acontece? Esse A vai desaparecer, mas só que o Y não dá para colocar em evidência aqui, né? O interessante seria dividir por Y, mas quando você divide por Y, desse lado aqui também ficaria Y, né? O B sobre Y. O que acontece? O jeito tradicional de resolver essa equação aqui é essa fórmula, né? O y de x dado por o fator integrante, né? Que a gente chamou de μ de t, vezes a integral, né? Do μ de t, vezes o q de t, dt, mais uma constante, beleza?
Aqui o P de T vale A, o Q de T... Ah, tá. Lembrando que esse Mi de T aqui é o fator integrante, ele vale E elevado à integral de P de T, né? Lá no início do curso. Então, isso aqui é E elevado à integral de A dt, né? Então, isso aqui é E elevado a AT. Então, nesse caso aqui, esse camarada aqui não é X, né? É T, na verdade. Então, na verdade, quem que é o Y de T? O Mi de T, que é E elevado a AT, e multiplica. Na verdade, é 1 sobre Mi de T aqui, né? Forma, passa dividindo, então, na verdade, é E elevado a menos AT, vezes a integral de E elevado a AT, vezes B, né, que é o Q de T, dt mais K. Então, essa integral aqui a gente faz por substituição, E elevado a menos AT, vezes, aqui a gente conserva a exponencial, o B é constante, e divide por A. Por que divide por A? Porque quando a gente derivar essa parte aqui do expoente, vai cair um A. Tranquilo para todo mundo? Mais uma constante. Essa constante aqui absorve a constante de integração aqui. Então, a solução geral aqui, o y de t, vale quem? Esse vezes esse vai ficar 1, né? As exponenciais uma vez a outra, conserva a base, somos expoentes. Então, vai ficar b sobre a, ok? Essa parte aqui vezes esse. E aqui mais quem? Mais E elevado a kt. Isso, k, e elevado a menos at. Então, essa é a solução. Como que faz isso aqui virar separável? Depois eu posto para vocês lá, vou pensar um pouquinho, beleza? Tranquilo aí para todo mundo? Sim, tranquilo. Tranquilo. Tá. Mais algum desses exercícios aqui que vocês tentaram fazer ou não tentou fazer? Como é que foi? Vocês queiram discutir? Esse aqui a gente resolveu, né? Esse aqui a gente resolveu quase todo. Esse aqui também vocês vão passar esse y dividindo, beleza? Esse y que multiplica 100 menos y, passa para cá dividindo. E usa o PVI. Esse aqui também não é tão... Pode ser que dê uma conta um pouquinho grande, né? Porque pode ser, aqui vai precisar de fração parcial, beleza? Nessa expressão aqui, ó. Vou colocar uma nova camada aqui. A expressão que foi dada lá é... Alguém tentando entrar aqui? Tem, Nicolas. Bom dia, Nicolas. A expressão que foi dada... Vocês estão com o arquivo aberto aí? Ou vocês estão vendo minha tela também? Para não ficar abrindo aqui. Vocês digitar para mim. dy dt... É igual a quem? Alguém está com o arquivo aberto aí? Não, né? É y que multiplica 100 menos y. Y que multiplica... Isso aqui, quando o y de 0 vale 1. Então, é uma DO separável, né? Estou aprendendo a mexer com esse negócio aqui. Não repara, não. É DO separável. Então, o que acontece? A gente pode passar aquele dy dividido por y que multiplica 100 menos y, né, desse lado de cá, e passar o dt para o outro lado. Então, a gente vai integrar isso aqui em relação a y, isso aqui em relação a t, ok?
Lembra que eu falei para vocês? Essa parte aqui é o quê? É uma EDO, onde você vai ter que usar aquela técnica de fração parcial, né? Você vai pegar um A sobre Y mais um B sobre 100 menos Y. Por que isso? Porque aqui eu tenho duas raízes reais distintas, né? O zero e o 100. Então, quando é raiz reais distinta, a gente utiliza uma constante e outra constante. Tira o mínimo aqui. Esse dividido por esse vai dar o outro. Então, vai dar A que multiplica 100 menos Y, mais esse dividido por esse vai dar o Y. Coloca o Y em evidência aqui, ó. Então, vai ficar quem? Vai ter um B. E aqui vai ter um menos A, né? E aqui vai ter um mais sem A. Isso aqui tudo tem que ser igual a quem? O numerador tem que ser igual ao numerador, né? Como aqui tem 1, né? Então, isso aqui tem que ser igual a 1. Então, isso significa que isso aqui tem que ser 0 e isso aqui tem que ser 1. Beleza? Então, a gente descobre que o A vale 1 centésimo, né? Se o A vale 1 centésimo e o B menos A é 0, então B menos 1 centésimo é 0. Então, a gente descobre que o B vale quanto? Vai respondendo aí, gente. Deixa eu falar sozinho, não. Finge que nós estamos todo mundo na sala de aula. B vale o quê? 1 sobre 100, né? Todo mundo está conseguindo ver aí, gente? Sim. 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 Beleza. Então, observe, eu transformei essa integral aqui em 2 logaritmos, concorda? Por quê? Então, ó, essa integral aqui, ó, dy dividido por y, que multiplica 100 menos y, isso aqui é a integral da soma das integrais. 1 sobre 100 é constante, pode sair para fora, né? 1 sobre 100, integral de 1 sobre y, dy, mais 1 sobre 100, integral de 1 sobre 100 menos y. Transformei em 2 logaritmos, né? A gente sabe resolver, né? 1 sobre y aqui é o ln, aqui também é um ln. Então, eu vou ficar com o quê? 1 sobre 100 ln de y, dessa parte aqui, mais quem? Aqui vai ficar 1 sobre isso. Como você faz a substituição, esse 100 menos y vira um u. A derivada desse u vai dar um menos. Está vendo que o y aqui está negativo? Então, a derivada dentro aqui vai sair um menos. Então, por isso que aqui não vai ser mais. Aqui vai ser menos. Então, vai ficar menos por causa da substituição aqui. Então, 1 sobre 100 vezes o ln de 100 menos y. Beleza? Quando você deriva o ln de 100 menos y, vai dar o quê? Vai dar 1 sobre ele vezes a derivada da dentro, né? A derivada da dentro é menos 1. Então, por isso que eu coloquei esse menos aqui. Ficou tranquilo para todo mundo aí? Sim? Sim, tá tranquilo. Massa. Então, igual a integral de dt aqui é quem? T, né? Sim. Vou chamar a constante. Essa constante aqui já é a subtração das constantes que aparece aqui. Tranquilo? E a constante aqui, integração. O que a gente sabe? A gente sabe... Dá para colocar 1 sobre 100 em evidência aqui? Não dá? Eu vou ficar com ln de y menos o ln de... Tem uma propriedade lá do logaritmo que fala que o logaritmo da subtração é o que mesmo? É a divisão dos logaritmos. Oh, muito bem. Então, aqui eu vou ficar com 1 sobre 100
vezes um ln da divisão dos logaritmos. Y dividido por 100 menos y. Tudo bem. Isso aqui é igual a t mais k. Esse pessoal que está aqui, ó, tem uma propriedade do logaritmo. O que eu posso fazer com essa constante que está multiplicando o logaritmo aqui? Passa para o expoente. Aí, Isso, garoto. Vem para cá, né? isso. Então, vai ficar o quê? Ele vai passar como expoente. Então, vai ficar ln de y dividido. Aperta a borracha aqui sem querer toda hora, por isso que o traço não sai. 100 menos y elevado a 1 sobre 100, a raiz centésima disso, né? É igual a t mais k. Bom, agora para eu poder encontrar quem que é esse y, lembra que esse y nem sempre a gente consegue explicitar ele, né? Porque a solução é dada implícita. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar a exponencial dos dois lados, concorda? Para poder extrair essa parte aqui, ó, exponencial do logaritmo, vai dar essa coisa toda aqui, ó. Então, vai dar exponencial, então vai ficar y dividido por 100 menos y, todo mundo elevado a 1 sobre 100, igual a exponencial de t mais k. Só que exponencial de t mais k, exponencial de k é outra constante que eu vou chamar aqui de uma constante c, né? Onde esse c aqui nada mais é do que e elevado a k. Beleza? Conserva a base e somos expoente? Tranquilo? Então, observe que esse y que aparece aqui, ele é a solução implícita. Só que agora, como é um PVI, eu tenho que usar essa informação aqui, tá vendo? O y de 0 ser 1. Então, o que significa o y de 0 ser 1? Então, o y de 0 ser 1, então aqui vai ficar o quê? Usando o y de 0 igual a 1, vai implicar o quê? Vai ficar 1, né? Porque o y de 0 aqui é 1, dividido por quem? Dividido por 100 menos 1, ok? 100 menos 1, porque o y de 0 é 1. 100 menos 1 dá quanto? 99. Isso, Clérison. 99. Todo mundo elevado a 1 sobre 100. Isso aqui é igual a... Ó, eu estou substituindo o t por 0, né? Então, e elevado a 0 dá quanto? 1. 1. Então, 1 vezes c dá? C. C. Tá vendo que a gente conseguiu encontrar quem que é a constante? Ela é feia, eu sei que ela é feia. Mas é um número, não é? Então, qual que é a minha solução geral? Minha solução geral é esse y que aparece aqui. Solução geral não, solução particular. A solução geral é essa aqui, com a constante livre, né? A minha solução particular é quem? Esse y que está aqui, né? Que ele é implícito, né? Na verdade, não dá para você isolar ele em função do t. E a constante é exatamente essa aqui, ó, 1 sobre 99, raiz centésima disso. Tranquilo? Tranquilo, gente? Tranquilo, tranquilo. Beleza, então a gente resolveu dois exercícios hoje. Mais alguma coisa, gente? Ou podemos encerrar? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar?